Boa noite, igreja linda e abençoada. Sempre quis falar isso. Com muita gratidão, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa superabundar a vida de cada um de vocês. Agora eu entendo que, na verdade, essa fala do pastor, ela foi uma inspiração, que quando a gente chega aqui, a gente vê realmente uma igreja linda e abençoada. Foi inspiração, vocês são lindos, tá bom? Se não fosse vocês, certamente eu seria o mais bonito. Minha esposa falou isso, tá? Eu acreditei. Amém? Quero convidar vocês, hoje eu sou o preletor da noite, o Senhor me aprove e me deu essa oportunidade. Quero agradecer os nossos pastores, pastor Renan, pastora Cirlei, a igreja também, né, por se permitir vir uma quinta-feira aqui e se abrir o coração para receber. Acredito que assim como Deus falou no meu coração, Ele também irá falar no coração de vocês. Confesso que estive mais nervoso do que estou agora, mas eu acredito que eu vou ficar nervoso também durante a ministração. Mas uma coisa interessante, foi como tudo aconteceu. Como que aconteceu? Eu estava na quinta-feira servindo ali. E ali o William Santana ministrou, não sei se quem lembra, né? Foi o William Santana semana passada, ele já desceu. E aí eu estava ali, eu falei, Johnny, quem vai ministrar? O pastor não chegou ali, eu meio que fico, já conheço meio que o cronograma, né? E aí o pastor sentou lá, e o Johnny falou, vai ser o William Santana. Aí eu fui e falei assim, o Johnny está aqui. Aí eu falei, amém. E o William demorando, né, que ele até explicou lá que teve um atrasozinho. Aí eu falei, Johnny, ó, se o William não vier, você vai. Aí ele, tá doido? Vai você está mais preparado. Aí eu fui e falei, eu vou. Abracei e falei, eu vou. Rapaz, eu não sei se o pastor estava ouvindo, o que foi? Rapaz, aí o pastor veio na hora da ministração assim e tal, já me abraçou e falou, Rominho, aqui, a pastora não está aguentando não, ela quer que fale para você agora, você quer depois ou agora? Eu falei, fala logo, pastor, é você quinta-feira que vem. Aí eu falei, meu Deus do céu, confesso para você, William, eu tive que ver sua pregação durante a semana, que eu fiquei ali o tempo todo desesperado, eu falei, meu Deus, eu fui entregar o microfone para ele ali, eu falei assim, vou entregar o microfone estava assim, ó. Aí eu falei, eu vou lançar a palavra na vida dele. Eu falei, ó, que o Senhor te usa, varão, você vai ser boca de Deus. E profetizei. Eu falei, isso aí fica mais fácil. Deixa que o outro problema vem para quinta-feira que vem, amém? Amém, meus irmãos? Desde sempre, né, eu quero agradecer essa casa. Porque durante a palavra vocês vão entender que essa casa hoje ela é a minha casa. Ela ajudou eu voltar para um propósito. Eu estava distante do propósito que Deus tinha para a minha vida. E eu estava, certa vez, eu fiquei por 3 anos e meio desigrejado. Tinha o hábito de orar, tinha o hábito de ler a Bíblia, não com tanta frequência como a gente está envolvido dentro de um ministério. E assim, eu sempre imaginei, eu sou crente, tá doido, tá tranquilo, eu sou crente. Só que uma coisa que eu não conseguia cumprir, era o propósito de Deus na minha vida e a oração que eu sempre fiz desde quando eu me converti. Gente, podem se sentar, tá bom? Deixa só eu em pé. E aí, eu não conseguia. Porque a oração que eu fazia, desde quando eu me converti, era, Senhor, que os meus pés estejam em tua casa. E eu sempre orei isso. E aí passamos por várias lutas, várias coisas durante a vida, crescemos ministerialmente, como família, como casal, tivemos algumas perdas, e aí veio o dia ruim, veio o dia mau. E aí nós optamos em se reclusar e ficar em casa. Só que os meus filhos vieram, para vocês terem ideia, o Dan e o Ravi, eu apresentei eles dentro da maternidade. Eu peguei ele e consagrei eles. E aí, nós não tínhamos o Valentim ainda. E aí eu, vendo o que estava acontecendo dentro da minha casa, as coisas estavam bem, gente. Não estavam ruins. Estavam bem, aquela falsa sensação. Está muito bom, está tranquilo. Mas eu não estava congregando. E eu sentia muita falta. E aí, tentamos. Mas não conseguimos. E certa vez nós recebemos um convite, viemos até a Casa Betel, chegando aqui um casal que era até da nossa antiga célula, lá de onde nós éramos, nos convidou e viemos para participar de um culto de casais.
eu lembro perfeitamente que aquela palavra falou muito ao meu coração. O pastor Renan ainda ele não era pastor, presidente, né? Era pastor auxiliar do apóstolo. E eu falei assim, meu Deus, o cara acabou comigo. Falei, não, eu sou um cara que eu gosto de desafio. Eu não lembro se ele lembra, o púlpito era lá, eu fui lá nele, peguei na mão dele e falei, rapaz, obrigado. Obrigado que você me constrangeu. A palavra de Deus me constrangeu de uma tal forma. Talvez isso não vai fazer diferença na sua vida, não. Mas aquele dia, eu falei assim, eu não posso ficar onde eu estou. E aí voltei para casa, fiquei por mais alguns meses e decidi me permitir a começar a vir. E aí, mesmo eu em casa, olhando todo o construto da minha família, tudo muito bacana, às vezes tinha um probleminha aqui, simples de resolver, que o pior a gente já tinha passado. E aí eu via os meus filhos com esses hits mundanos, porque os ambientes que nós frequentávamos, ainda que nós não tínhamos maus hábitos, né, de ingerir uma bebida alcoólica, vícios, graças a Deus eu me libertei há 17 anos atrás, quando eu conheci minha esposa, eu já estava posicionado, pensando entendendo que eu deveria formar uma família, que Deus tinha um propósito na minha vida. E aí, mas eu comecei a ver os meus filhos com alguns palavreados, alguns hitzinhos, que tudo é normal, era normal para quem está no mundo, e é normal para uma pessoa como eu estava. E aí, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. E ele falando, eu te levantei, não foi para isso. E aí eu corria para lá. E eu tentava orar, e as minhas orações eram, Senhor, eu não consigo. E aí eu ia orar, minha própria oração ela vinha contra mim, que eu pedia a Deus força, oportunidade, Ele me dava, eu fugia. E ali eu comecei a me desafiar, e graças a Deus, o Senhor colocou uma pessoa na minha vida. E aquele homem, ele foi usado por Deus. Ele me sentou, ele falou, você não vai conseguir correr de mim. Aqui poucos conhecem ele. E aí, ele me ajudou, falei das feridas, ele me direcionou, eu comecei a frequentar, comecei a vir a um culto aqui, um culto lá da igreja, até então que ele era. E aí, a gente tínhamos um desafio. Eu coloquei assim, meu amor, aonde você quiser ficar, nós vamos ficar. Porque onde a gente tentávamos, a Dani meio que não se adaptava. E aqui, quando nós chegamos aqui, gente, foi assim, foi amor à primeira vista, foi algo assim, diferente. Eu falei assim, pô, eu vinha mal e saía pior do que eu estava, porque eu estava mal, e estava muito ruim dentro de mim, mas eu olhava, eu falei, caramba, um local para os meus filhos, as pessoas me abraçando, bonito, um monte de gente bonita, cheirou. Eu falei, rapaz, que lugar doido, mano. Não, e eu podrificado por dentro. E eu falei assim, não, esse evangelho aí, ó, eu não conheço, não. E aí aquilo foi mexendo. Foi mexendo. Até que um dia eu e minha esposa, a gente falou, ei, amor, é agora? É agora. E nós nos permitimos. Graças a Deus, tem 3 anos que nós estamos aqui. E a promessa de Deus... ela está se cumprindo na minha vida, amém? E aí... olhando hoje para os meus filhos, o contexto é diferente. Hoje eu tenho uma responsabilidade. E hoje a responsabilidade é de olhar os meus filhos, e assim como um arqueiro, ele pega a flecha e ele lança. Hoje eu sou o arqueiro. E hoje eu estou me preparando, eu estou me desafiando todos os dias a ensinar, a educar, a botar o joelho no chão, a me desafiar, a lutar contra as minhas próprios desejos, as minhas próprias ignorâncias. Porque em Deus, meu irmão, Ele é assim, gente. Todos nós sabemos. Quando nós estamos em Deus, não quer dizer que vai ser uma vida desprovida de problema, não. Você vai ter consciência que problema você tem. Não é o problema ter problema, mas que em Deus você é capaz de resolver. Então em Deus, hoje eu tenho plena convicção, e eu tenho me desafiado. E quando eu olho para os meus filhos, eu penso assim, meu Deus, me dá medo, gente. Hoje eu tenho a honra e a glória de Deus, de servir a Deus, de conhecer a palavra, de cada vez mais estudar a palavra, de ter esse contato, essa conexão com a igreja que me abraçou. Tem o Kids que cuida dos meus filhos também, faz um trabalho lindo. Ou seja, mas eu tenho medo. Por quê? Porque é uma geração.
essa geração ela é conhecida como a geração alfa. Existem algumas gerações. Quem nasce de 45 a 64 é a geração Baby Boomers. De 65 a 80 é a geração X. De 81 a 96 é a geração Y. Eu sou dessa geração. De 97 a 2010 é a geração Z. E aí, de 10 até agora, é a geração alfa. Só que no meio disso tudo, eu fico pensando, tudo mudou. Está tudo muito diferente, apesar que eu não participei de tantas gerações. Mas tudo mudou, gente, realmente. A cultura mudou? Talvez sim. Mas uma coisa que ela nunca vai mudar é a palavra. Desde a primeira geração até as milhares de gerações que vão vir, a palavra, ela nunca irá mudar. Gerações irão passar, mas a palavra ela nunca vai passar. Por isso que nós temos que nos debruçar na palavra, irmãos. Porque é ela que vai tirar o nosso melhor conteúdo, a nossa melhor versão. E olhando assim, eu paro, começo a pensar, e eu olho, eu falo, e como que era no início? Aí eu vou lá para os patriarcas, eu começo a pensar, eu falo, poxa, era Adão. Aí eu começo a olhar a genealogia dos patriarcas. Adão gerou Sete Enos, Enos, Malalel, Malalel, Jared, Jared, Enoque, Enoque, Matusalém. Matusalém gerou Lameque, que gerou Noé, que gerou Sem, que gerou Apaxade, que gerou Selá, que gerou Eber, Peleg e Naor. Naor gerou Terá, Abraão, Terá gerou Abraão e Abraão gerou Isaac e Jacó. Ou seja, se nós olharmos uma geração, ela é conceituada, em alguns estudiosos dizem, por 3 famílias, sequências: pai, filho e neto. Nessa noite eu quero tratar com vocês sobre a história dos patriarcas. Mas antes da história dos patriarcas, tem um homem chamado Terá. E em cima desse homem, eu quero tratar com vocês, eu tirei para mim um tema da mensagem. O tema da mensagem é uma geração posicionada. Os meninos estão rápidos, hein? Uma geração posicionada. O texto para a gente iniciarmos é Salmos 145. Coloca aqui para mim, João, por favor. Primeiro. Salmos 145. Bota no 4:6, por favor. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Romim, uma geração contará as maravilhas e as obras para uma outra geração. Ou seja, qual é o papel do educador? Qual é o papel da geração de hoje? Eu ensinar, instruir, assim como o Deuteronômio fala assim, sentado no pé da sua cama, nos umbrais da porta, colocando na testa. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não tivermos o entendimento que o primeiro Deus que o nosso filho vai conhecer é o Deus que a gente serve. Por isso que existe muito essa responsabilidade, porque como que eu tenho servido a Deus? Como que tem sido o Rômulo que os meus filhos, vocês sabem que são muitos, né? Dan, Ravi, Valentim, a Yasmin eu adotei. Então, como que eles me veem? Será que eu sou uma referência para eles? E aí, voltando, quando a gente vai falar sobre a história de Terá, está lá em Gênesis. Por favor, vocês podem abrir a Bíblia de vocês? Gênesis 11, 31. Mas vamos começar no 26. Gênesis 31, 26. Só o 26, depois a gente pula para o 31. Amém?
Tá errado, João. É 11, 26. Acho que eu falei errado para você? Falei errado. É 11, 26. Capítulo 11, versículo 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Harã. Mais um pouquinho. 27, por favor. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã gerou Ló. Pula para o 31, por favor. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram ali, ponto. Tem mais pouco? Terá morreu. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Quando eu olho a história de Terá, eu comparo muito com a minha história, com uma única diferença. Ele viveu 205 anos. Eu vou viver algo em torno de 400, 500, tá bom, gente? Até parece. Não, o contexto não é não. O contexto é: Terá gerou Abraão, Naor e Harã. A Bíblia fala, alguns estudiosos na verdade falam que naquela época em Ur dos Caldeus, começou a sentir, eles sentiram muito peso, teve fome, eles passaram uma crise. E aí Terá, como seu sacerdote, como sacerdote do lar, ele fala assim: rapaz, eu vou sair daqui. A Bíblia não relata se ele foi instruído pelo Espírito Santo, ou a intuição dele, mas ele sai dali. E a Bíblia é bem clara que ele sai dali com uma intenção: eu saio daqui de Ur dos Caldeus, onde eu passo fome, e vou até Canaã. Só que no meio do caminho, ele para. Ele parou num lugar chamado Harã. Esse lugar chamado Harã, coincidentemente ou não, era o mesmo nome de um dos filhos dele, que ele perdeu esse filho lá em Ur dos Caldeus. Alguns estudiosos falam que ele, por ter perdido o filho, está com um trauma, e ele quis batizar aquela cidade de Harã. Ou era uma mera coincidência. Mas aí a gente para pensar, se é Harã ou não, pouco se importa. O que dá para entender, que a gente pode trazer para nós nessa noite é: se eu sair de Ur dos Caldeus, e eu quero ir para Canaã, e eu parei em Harã, e morri, o propósito não foi alcançado. Concordam comigo? Então, se o propósito não foi alcançado, podemos dizer que Terá fracassou. Então, muitas das vezes na nossa vida, meus irmãos, nós planejamos. Muitas das vezes na nossa vida, nós ansiamos e buscamos, criamos vários tipos de projeto, de viagem, seja ele até mesmo na nossa estrutura familiar. Mas algumas coisas no meio do caminho nos fazem parar. Quando eu falo que a história de Terá, ela parecia um pouco com a minha, sabe por quê? A diferença é que Terá parou em Harã e morreu. O Rômulo, há 3 anos e meio atrás, eu estava ainda com o meu corpo físico, mas eu estava morto. Eu estava morto porque eu estava rejeitando o propósito de Deus na minha vida. Um homem, ele não morre quando ele entra dentro da sepultura, meus irmãos. Não. O homem, ele morre quando ele deixa de estar dentro do nosso coração. A partir do momento que a gente deixa de sonhar, a gente morre. Por quê? Eu não perdi nem meu pai nem minha mãe, mas eu perdi um irmão. Mas esse irmão meu, ele vive até hoje dentro do meu coração, porque eu tenho boas lembranças dele. Então, nós como homens, vivendo nos dias de hoje, muitas das vezes nós morremos em vida, por quê? Porque nós deixamos de sonhar. E Deus, Ele traz a gente nessa noite aqui, meus irmãos. E Ele vem falando assim, ó: eu não quero que você seja igual Terá. Eu quero que você saia de Ur, mas eu quero que você vá até Canaã. Porque Canaã é a terra que eu te prometi. Canaã é uma terra fértil, meus irmãos. Há prosperidade. Poxa, fica até mais fácil. Falando nos dias de hoje, se a gente tratar para os dias de hoje, quem não quer ser próspero? Quem quer ser próspero aqui? Nós somos prósperos. Sabe por quê? Sabe por quê? Prosperidade significa
ter um Deus propício a ti. E hoje, nós temos esse Deus. Ele está propício a nós a todo momento. Ele quer se relacionar com nós. Mas muitas das vezes nós confundimos o que é prosperidade com riquezas. E isso, muitas das vezes, afomenta o nosso coração. E tem nos atrapalhado e nos desviado. Muitas coisas poderia ter feito com que Terá parasse no meio do caminho. Talvez a frustração, ele estava no luto, que logo depois que ele partiu, ele tinha perdido o filho, ele partiu, ele ficou ali remoendo. Assim como nós, às vezes a gente fica, não, aquela mania do síndrome Gabriela, não, tá difícil. Meus irmãos, eu quero deixar para vocês aqui, para mim, vamos levantar a cabeça, o reino de Deus está próximo, nós precisamos nos posicionar. Uma geração, ela só vai estar posicionada quando nós, educadores, estivermos posicionados, quando nós estivermos dispostos a pagar um preço pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas a responsabilidade é só do homem. Não, o homem ele tem um papel, a mulher também ela tem um papel. O papel do homem é ser o sacerdote da casa. Sacerdote, ele vai pegar do povo, ele pegava do povo e entregava para Deus. Assim também somos nós, gente. Nós pegamos as necessidades do nosso lar, da nossa casa. Qual é a nossa necessidade? E levamos para Deus. Ele é profeta. Ele pega de Deus e traz para a família. Ele fala assim, Deus, o que o Senhor quer? Onde o Senhor quer que eu atire aquela flecha, Senhor? O dano pertence ao Senhor. Deus, o Senhor me emprestou, eu vou atirar no lugar certo. Eu não vou errar o alvo não, Senhor. O papel do profeta é esse, pegar de Deus e entregar para a família. Outro papel do homem dentro da família é a provisão. O homem tem o papel de prover. Hoje, graças a Deus, a gente vive até mesmo uma cultura e as esposas têm nos ajudado. Mas o papel de prover do homem, a gente tem conquistado, a gente tem evoluído culturalmente, financeiramente, graças a Deus. E o outro papel do homem, proteger. O homem, ele tem que estar entre a família e o problema. Ele tem que estar no meio protegendo. Será que nós estamos protegendo os nossos filhos? Como que a gente tem cuidado dos nossos filhos? Deus nos confiou o filho. Eu tenho 3. Mas ele me emprestou. Ele falou, tá aí os 3. Cuida deles. E o que nós temos feito? O que eu tenho feito, gente? Todos os dias, às vezes eu levanto para ir trabalhar de madrugada, eu vejo aqueles meninos deitados assim, eu olho e falo, Senhor, se não for o Senhor. E olha que eu me considero um cara forte. Mas ali é a minha limitação, porque eu sei que só em Deus eu vou conseguir projetar eles da forma certa, meus irmãos. É só Deus. Deus, ele tem essa capacidade de nos capacitar e da gente conseguir gerar nos nossos filhos a identidade, o DNA dele. É isso que Deus quer para nós. Ele quer se relacionar conosco e quer que nós apresentemos os nossos filhos a ele e que os nossos filhos vivam as suas experiências. Mas o primeiro Deus que eles vão servir é o Deus que a gente serve. Amém? Qual o papel da esposa? Rominho, vamos lá, vem cá. A gente, culturalmente falando, já foi meio que, isso é muito apertado, acalorado, gera 2 horas de fogo fora fumaça. Um dia eu me posicionei lá na célula, lá, eu falei, amor, eu acho que o pessoal vai falar que o Rominho é um herege. Mas eu falei, gente, o papel do homem e da mulher, todos os dois, penso eu, vou falar igual o apóstolo Paulo, digo eu e não o Senhor. O homem qual é o papel do homem? Segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, no livro de Efésios, o papel do homem é amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela, não é? Meu amor, te pedi perdão hoje, não foi? Por quê? Hoje, o meu papel, eu não consigo exercer ele de forma 100% perfeita, porque eu sou falho. E o papel que eu tenho de amar ela, eu não somente não cumpro muitas das vezes, mas como eu afiro. E o papel da esposa? Seja submissa às vossas esposas, os seus esposos, seus maridos. Aí eu falei, vamos lá. Ser submisso é submissão. Existe uma missão e você está sob uma missão. Essa caneca está sobre a mesa.
Essa caneca está sob a mesa. Então, se existe uma missão, a mulher tem que estar aqui. E quem dá a missão para a mulher? É o sacerdote. Muitas das vezes as nossas esposas não estão conseguindo entender, sabe por quê? Porque nós não estamos dando a missão para ela. Nós não estamos pegando de Deus a missão e entregando para as nossas esposas, gente. Nós estamos tão preocupados em prosperar, em ganhar dinheiro, em trabalhar, que aí a gente o disfuncionalismo tem entrado dentro das nossas casas. Mas eu acredito que Jesus, o mesmo Deus que eu sirvo, que é o Deus que você serve, nessa noite Ele vai trazer clareza. E Ele vai nos ensinar a nos posicionar por essa geração. Amém? Terá gerou Abrão, que significa pai honrado. Naor, que significa iluminado. E Harã, que significa estrada que se cruza. Interessante. Estrada que se cruza, Harã. Alguns estudiosos dizem que, saindo do povoadozinho de Harã, existia meio que uma encruzilhada. Ou seja, será que Terá parou ali propositalmente? Porque ele não sabia o caminho que ele iria? Ele saberia que a promessa era Canaã. Mas talvez, pensando por esse lado, será que muitas das vezes, quando nós chegamos diante de um caminho, às vezes a gente não fica com medo de se perder? Vocês já tiveram esse medo? Eu gosto muito da fala do Mário Sérgio Cortella. O Cortella, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que, ele dá um exemplo de um filme. Eu nem vi esse filme. Vou falar resumindo assim, só para vocês entenderem, né? Existe acho que o filme é Alice no País das Maravilhas. Lá tinha um certo momento lá que tinha um gatinho. E esse gatinho, ele é até do olho vermelho, assim, do Costa Oca, né? Falar que é do Lapeta, né? E aí, esse gatinho meio endiabrado, ele deitado assim, aí vem a menininha. Aí a menininha pergunta para ele assim, e 2 caminhos. Aí ele pergunta assim, qual caminho eu devo ir? Aí o gato fala para ela assim, qual caminho que você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. Agora eu quero falar para vocês, nós sabemos aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar em Canaã, gente. Nós não vamos parar em Harã. Vocês concordam comigo? Quem aqui quer ir para Canaã? Quem aqui quer aceitar a proposta de Deus para a sua vida, irmãos? É isso que nós precisamos. Mas para isso a gente tem que ter convicção. A gente não pode perder tempo no meio do caminho. Porque perder tempo no caminho, a gente pode perder tempo e não viver o nosso propósito. Porque o propósito de Deus, ele é muito maior para a nossa vida, gente. Às vezes eu costumo dizer que o diabo, eu não gosto de falar que as coisas, a culpa é tudo do diabo, não. Que às vezes a gente bota a sentença no diabo, mas o que a gente chama de sentença, muitas das vezes é negligência nossa. O diabo, ele só usa a estratégia da distração. O que seria isso, Rominho? Eu criei na minha cabeça pensando isso. Tá o Rominho com um projeto dele de vida, que é cuidar da família, ser um bom pai, um bom marido, que é difícil pra caramba, mas eu acredito que eu vou conseguir vencer. Um dia eu vou conseguir chegar lá atrás, eu vou olhar e vou falar assim, graças a Deus, Deus, obrigado, Senhor, ter prazer nas dificuldades, ter prazer nas bênçãos, ter prazer em tudo. Por quê? Porque eu estive ali, ó, íntegro, buscando a Deus e Ele sempre me guardando, porque eu sempre vivi isso. Teoria da distração, tá indo ele ali, ó, aí a gente tá indo, propósito. Aí do nada eu olho, opa, isso aqui é atrativo, aí eu começo, aí eu venho pra cá, seja ele qual área que for, aí do nada, aí a gente tá ali, aí sabe que o caminho é lá, e a gente volta. Só que o tempo que a gente gasta saindo do propósito, e o que isso vem tirando, vem martirizando dentro da gente, é por isso que muitas das vezes a gente fica pingando sangue, por isso que muitas das vezes é difícil, porque o propósito, ele tá ali, ó, o alvo, ele é claro, mas muitas das vezes a gente prefere, ou a gente até se distrai, ainda que não prefere, não é uma escolha, mas a gente acaba desviando, se esvaindo. Então, meus amados irmãos, hoje nós somos chamados para seguir à frente e chegar a Canaã. Amém? Passando de Terá, ele teve Abrão. Abrão, quando ele foi chamado pai honrado, ele foi chamado com um propósito interessante. Se nós olharmos a geração que está após a gente,
Muitas das vezes a geração, ela pode até fracassar no meio do caminho. Mas quando eu olho para frente, essa geração, que é onde parou lá, a geração que vem à frente, Deus pega e faz o quê? Sobre ti eu farei uma grande nação. Amém? Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Consegue botar aqui, João, faz favor? Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Até o 2 só. Olha que interessante. Deus ele faz uma aliança com Abrão. O pai dele morre. E aí Deus vai pegar ele e fala assim aqui, ó. A sua geração fracassou. Mas você não vai fracassar não. De você eu vou fazer uma grande nação. De você, não somente vai vir uma nação, eu vou te dar uma terra para você habitar. E essa terra você vai ser dono de terra. Você vai ter propriedades. Você vai ser próspero, porque eu estou contigo. E muitas das vezes, quando a gente vai se perdendo no meio do caminho, às vezes a gente olha muitas outras coisas, mas a gente olha somente, até mesmo, que é um erro nosso, às vezes a gente olha a bênção de Deus. Esse dia eu estava sentado na minha garagem, conversando com uma pessoa, e aí ela me perguntou sobre algo que eu tinha feito, um propósito que eu tinha feito com Deus. Ela falou, eu quero fazer esse propósito. Aí eu falei, para quê? Ela falou, porque eu quero isso. Eu falei, não, está errado. Você vai fazer um propósito com Deus para Ele te dar isso? Não. Um propósito com Deus, a gente faz com Deus é o seguinte, eu abro mão daquilo que eu muitas das vezes gosto, ou tenho que sacrificar a minha carne, para me obter algo melhor ainda de Deus. Não é eu dou Deus com uma mão e Ele vai me dar na outra não, gente. Isso é barganha. Deus, muito melhor do que as bênçãos de Deus, é o abençoador. Deus ele vai nos abençoar a partir do momento que nós estivermos nele. Mas a todo momento, se a gente quiser estar nele para ser abençoado, nós estamos com o propósito errado. Quando ele chama Abrão, ele fala assim, sobre ti eu farei uma grande nação, te abençoarei. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele fala que vai nos dar uma nação, vai nos dar uma terra, e ele nos dá uma promessa, filho, que ele vai nos proteger. Por que nós ficamos com medo? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, mas muitas das vezes nós somos carnais, nós temos medo, e é natural, gente. O medo, ele só não pode nos paralisar, mas ter medo, um exemplo, eu tenho medo, hoje eu tenho medo de descer daqui, pular daqui, mas se tiver que pular, eu pulo. Por quê? Ou seja, o medo não pode nos paralisar, depois eu vou falar o porquê, né? Então o que acontece? Em Gênesis 17, ele fala que ele vai nos dar uma descendência. Sabe o que é interessante? Coloca aí 17:7, por favor, ô João. Eu olho para trás, tá fácil aqui, né? Estabelecei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você. E os seus frutos, seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Ou seja, Deus ele faz uma aliança, ele fala assim, ó, entre mim e ti, nós estamos estreitando. Sobre ti eu vou te dar uma descendência. Sabe o que significa isso, gente? Eu acho algo maravilhoso. Quando fala de descendência, quando ter filho, é algo bacana demais. É poético isso. Eu paro e fico pensando, falo, meu Deus do céu. Às vezes eu estou em casa assim, eu fico pensando, eu falo, não, isso aqui Deus apelou. Gente, quando Deus chega em Gênesis, ele fala assim, ó, e haja luz, e haja noite. Em uma palavra, ele cria. E aí Deus pega para um homem imperfeito, um ser humano imperfeito, uma esposa imperfeita, que nós somos imperfeitos, e ele fala bem assim, falar do meu, que é o meu nome, né? Daniele e Rômulo, e haja vida. Eu costumo dizer e fico viajando pensando que é o momento que a gente mais consegue se aproximar de Deus. Gente, quando você olha uma criança nascendo, aquele que não é pai ainda, que vai ser pai. Gente, tem uma moça ali que está com a mão na barriga ali. Gente, é maravilhoso. Eu vi o parto dos meus 3 filhos. Eu quase fiz o parto deles.
E até que foi até fácil, que a mulher é parideira. Rapaz, foi um troço de doido. O Dan nasceu, nós estávamos numa aceleração danada. Mas quando o Ravi, o Dan e o Valentim veio, a gente já estava até mais preparado, assim, não tem? A Daniela, o primeiro foi normal, depois foi... Não, o primeiro foi cesáreo, abriu a buchada assim, e o outro foi normal, os outros dois. Mas o troço é tão bonito que eu falei assim, não, isso aqui é lindo demais, quando eu vi o Dan nascendo. Ele não, nasceu com cara de joelho, né? Eu falo com ele, você é bonito hoje, mas você era feinho. Mas é lindo, gente. O parto normal, que não é normal, aquilo ali é anormal, é algo... E aí Deus entrega para a gente um ser imperfeito. Deus é tremendo demais. Deus fala assim aqui, ó, você não merece, mas eu vou te entregar algo perfeito. E aí, pela graça de Deus, Ele nos entregou os nossos filhos. Ele nos entregou essa promessa. E Ele fala assim para Abraão, Abraão, eu vou linkar Abraão, vou colocar aqui como que Abraão é a nossa aliança abraâmica que fez com que nós estivermos aqui. E isso é tão interessante, quando a gente olha os nossos antepassados, às vezes a gente não gosta. Às vezes a gente fica numa situação meio que, não, mas poxa, às vezes é por isso que minha vida está assim. Não, gente. A nossa vida, muitas das vezes, ela só está do jeito que está, porque nós não nos posicionamos. Porque nós não nos rendemos ao Deus Altíssimo. Porque se nós rendermos a Ele, certamente Ele fará uma grande obra na minha vida e na sua vida. Para isso basta só nós querermos, basta somente nós nos entregarmos a Ele. E aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Amém? Então Deus pega Abraão e fala assim, ó, a sua geração parou no meio do caminho. Mas de você eu farei uma grande nação. E aí Abraão vai e tem 2 filhos. Quais são os filhos de Abraão? Isaac. Vocês ficaram com medo, eu até pensei, falei, vou olhar ali porque de repente eu posso errar, né? Ele teve Isaac. E Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Interessante que Esaú, a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 25, 31, a Bíblia fala que Isaac, ele estava cansado, estava fadigado. E aí Jacó, quando ele estava ali, ele era esperto, Jacó era um cara, eu fico olhando Jacó e falo assim, ele é trapaceiro, mas não tem como ganhar dele não, gente, o bicho é brabo demais. Primeiro que ele era gêmeo com o irmão, o significado do nome dele é aquele que vem agarrado no calcanhar, Lucas bem sabe disso, né? Aquele que vem agarrado no calcanhar, usurpador. Mas Rômulo, isso aqui a gente pode tirar proveito disso? Das coisas erradas não, mas se tem uma coisa que nos dias de hoje nós precisamos e podemos tirar de proveito nós precisamos ser melhores, nós precisamos perseverar. Jacó, ele olhava o direito da primogenitura, ele ficava olhando, ele ficava assim, caramba, mano, meu irmão, tipo assim, até o andar dele é mais bonito, tipo assim, né? Esaú, ele falava, pô, não, tem alguma coisa diferente nele. Por quê? Ele olhava e via que culturalmente aquilo era uma honra para o primogênito. E aí Jacó, olhando aquilo ali, pegou uma oportunidade de Isaac, chegou e falou bem assim, ó, se você quiser eu preparo um prato de lentilha para você. Você quer? Aí ele falou, rapaz, vou morrer mesmo, eu estou cansado, não vai adiantar muito, não é melhor, essa primogenitura não vai servir de nada não. Me dá esse prato de lentilha. Ele deu o prato de lentilha para ele lá, preparou com a ajuda da mãe. Olha o disfuncionalismo nisso aí. Não sei se vocês conhecem a história, aliás, conhecem muito bem, mais do que eu talvez. Mas ali existia um disfuncionalismo na família. Isaac era o primogênito, Esaú era o primogênito. Ele veio primeiro, por mais que os dois nasceram juntos, mas Jacó veio depois. E aí Esaú era protegido pelo pai, queridinho do papai. E Jacó era protegido de quem? Da mãe. E aí, gente, se a gente parar para pensar, eu morro de rir, eu chamo a minha esposa de, pode falar, amor? Mamãe pano quente. Domingo passado a gente estava em casa, nós estávamos em casa, a logística de família de aglutinada é acelerada. Vocês conhecem, vocês seguem ela, né? E assim, eu falei assim com ela assim, eu falei, ó, aí eu saí do meu quarto e falei assim, Dan, entra para tomar banho que eu vou tomar banho com o Ravi. Aí vim pro meu quarto e o Dan foi para lá. Quando pensa que não, eu estou tomando banho lá de boa, eu e o Ravi brincando, tá a Daniela bem assim, mexe num negócio aqui e ali. Aí eu fiquei olhando, falei, ela não tá bem. Eu já percebi que ela não estava bem. O que foi, amor? Nada não. Cadê o Dan? Tá chorando.
Falei, mas chorando por quê? Ah, porque você falou para ele tomar banho lá sozinho. Eu falei, mas é ruim isso? Aí ela, mas por que você vai dar banho no Ravi, não dá banho nele? Eu falei, calma, meu amor. Eu falei, ó, não vamos discutir, 3h30 da tarde, né? A gente vindo para servir. Eu falei, opa, calma aí. Aí, rapaz, saí, fui lá, vesti o Ravi rapidinho, quando eu voltei, eu dando todo arrumadinho pro mato. Aí eu falei aqui, negão, chega aí. Baixei no nível dele. Falei bem assim, ó. Quem subiu o mestre Álvaro com o papai? Ele olhou para a mãe dele. Eu. Quem foi a primeira vez no tatame com o papai? Eu. Falei aqui, o primogênito, ele tem as suas vantagens, mas ele também tem as suas desvantagens. E a sua desvantagem hoje, eu só pedi para você tomar banho. Mas o dia que você quiser, o papai vai te dar banho, meu filho. Aí Daniel estava de lá olhando. O que acontece, gente? Nós devemos entender que o pai, ele tem um posicionamento, ele tem algo primordial dentro da família, que é gerar. Eu falo para minha esposa assim, ó, meu amor, você pegou os meninos, uma criança, aliás, um bebê, e gerou uma criança. Cuidou, hoje ele é uma criança. Agora eu sou pai, eu vou pegar essa criança aqui e vou fazer ele ser homem. Esse é o meu papel. Eu vou pegar ele como criança, ela só vai fazer isso. Lógico que eu vou fazer com zelo, com cuidado. Vai ter hora que ele vai cair, vai ralar, eu vou ter que abraçar e beijar. Mas eu não posso, porque se uma criança que desce na minha rua, naturalmente, com patinete, do jeito que eles brincam, que aquele vídeo ali, ela corta muita coisa. E ele se estrepa todo. É natural que ele vai cair, abrir a boca e chorar. É natural, gente. Eu não estou sendo insensível. Só que quando ele cai, eu vejo, quando ele caiu, se machucou, eu colo nele. Agora, se não, eu falo, levanta, sacode a poeira, vamos embora. É assim, porque nós temos que preparar ele para o mundo. Papai está aqui, tá bom? Se precisar de mim, eu estou aqui. Só que, gente, até o reino animal, ele se rende, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, não, um filho criado pela mãe vai dar coisa boa. Dá coisa boa sim, dá. Eu já vi vários, mas a grande probabilidade que um filho que é criado pela mãe, somente pela mãe, muitas das vezes é de ser muito mimado. Infelizmente a gente sabe disso. O Rômulo tem uma regra que se quebra aí? Tem sim. Mas o reino animal, se uma galinha botar o ovo e o galo não tiver coabitado com ela, o ovo fica choco. Então, meus amados irmãos, irmãs, por favor, uma orientação do homem que erra todos os dias, tá bom? Não estou me colocando na condição de melhor não, tá? Deixe os maridos de vocês pegar o filho de vocês, cuidar, gerar identidade, até mesmo, isso é importante, não estava na lição não, a sexualidade de uma criança, ela é gerada pelo pai, ela é gerada pelo pai. Freud, o pai da psicanálise, se rendeu, se dobrou e falou sobre isso. Ele falou sobre, um pai tem esse poder de pegar o filho, sendo ele filho ou sendo ele filha. Pastor, se eu estiver errado aí, depois você corrige aí, tá? Ou seja, o pai tem esse poder, gente. Mas aí eu vou falar para vocês uma frase que me impactou no dia que eu entrei aqui. E me perdoa, pastor, que eu não consegui entender isso, tá? Se a família falhar, a igreja não vai falhar. Então, gente, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, através da igreja, do seio, nós nos colocamos à disposição, Jesus trabalha, Jesus molda o caráter. Jacó, ele era trapaceiro. A Bíblia fala que o primeiro encontro de Jacó foi, vamos lá, Gênesis 28. Meu Deus. Olhei o tempo aqui. Gênesis 28, 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Harã era onde? Harã era onde o bisavô dele morreu. Depois que ele roubou a primogenitura de Esaú, o pai dele abençoou ele falou bem assim, ó, vai embora, vai para casa dos parentes, que o negócio vai ficar estreito para você. Esaú começou a correr atrás dele, para matar ele. E aí o pai dele fala assim, ó, volta para Harã. Harã, gente, significa os nossos passados, nosso passado.
Nós não precisamos de voltar ao nosso passado e ficar remoendo. Mas tem coisas do nosso passado que nós temos que destampar, nós temos que colocar na vitrine para Deus e falar assim: Deus, me perdoa, Deus, perdoa isso, Deus, porque eu não consigo, Deus. É necessário nós voltarmos a Harã. Sabe por quê? Porque Deus quer descortinar tudo aquilo que dentro do nosso coração está travando a gente. Porque a estratégia, primeiro, é paralisar. Terá não chegou lá e morreu. Não. Terá chegou lá, ficou, se acostumou, dos 5 anos, aí ele foi e morreu, com 205 anos. E assim também somos nós. Se nós pararmos, a gente está propício a morrer. Pega uma água, bota uma água parada aqui, deixa ela parada ali, ó. Passar 2 dias, você vai lá e mexe ela, vai ter o quê? Odor. Vai ter odor. Então, Jacó, ele sai, vai para Harã. Só que ele, com o sentido de ir para Harã, ele para, o sol se pôs, e ele vai para num lugar. Lá naquele lugar ele pega e deita à noite. Foi o primeiro encontro dele com Deus. Ele se encontrou ali, ele deitou, dormiu, e ele sonhou. E ele sonhou com uma escada pegando do chão ao céu, e os anjos subindo e descendo. E aí Deus vem falar com ele assim. Coloca para mim aqui, João, faz favor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la como travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra aqui, agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Olha só. Deus estava falando para ele assim: meu filho, você está fazendo com força das suas mãos. Você tem o Deus, você tem eu. Mas Jacó, ele era insistente. Tudo que ele fazia sozinho. Se bem que também, se ele compartilhasse com alguém, ninguém ia ser a favor. Porque ele trapaceava. E aí Deus fala para ele assim: ó, eu estou me revelando a ti. Eu me interesso, o espiritual está ligado na terra. Eu quero que o espiritual, o que eu tenho de melhor, venha sobre a sua vida. Está falando para Jacó. E aí Jacó vai e continua andando, fugindo de Esaú. E aí ele vai, chega lá em Gênesis 32, 24. Ficando ele só. Por quê? Ele sabia que Esaú estava se aproximando. E aí ele fica só, ele fala assim, ele sabia que o negócio poderia estreitar. Esaú estava com 400 homens andando atrás dele. E aí ele fala assim, ó, vai vocês para o outro lado do rio, fica para o lado de lá, longe de mim, que vai dar ruim. Aí ele fala bem assim, ó, ficando ele só, a Bíblia fala, lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Descolocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Gente, olha que interessante. Dia 19 de fevereiro, eu saindo de casa para trabalhar, eu fui acometido a um acidente. E assim, eu sempre me achei muito forte, confesso para vocês. Só que eu passei assim, um estreito. Aí, inclusive até o Rato estava lá, né, Rato? Estava lá, eu encontrei ele lá dentro do metrô Meridional. Eu bati de moto na traseira do ônibus, não sei como. Bati, falei com o motorista, eu vou pagar, me perdoa e tal. Ele, não, beleza. Deixei a moto no canto, pedi uma carona, fui em casa, peguei outra moto e fui trabalhar. Chegando lá, quando os meninos me viram no estacionamento, falaram, Rominho, o que aconteceu?
Aí eu falei, não, o que foi? Rapaz, você está todo arrebentado. Eu falei, e agora? Aí eu, não, rapaz, tive uma intercorrênciazinha. Aí o rapaz, você tá doido, rapaz? Só quando eu fui sair da moto, gente, eu não conseguia sair da moto. Eu falei, meu Deus, agora... E aí eu comecei a orar a Deus. Falei, rapaz, vou voltar. Voltei, montei na moto de novo, fui parar no Meridional. Falei, não vou ligar para Daniel, não. Fui pro Meridional, falei nada com ninguém. Cheguei no Meridional, falei, moça, acabei de bater no ônibus, tal, andando, ela. Aí já botei eu pra dentro, entrei. Encontrei lá o rato lá com um moinho de frio. E ali eu fiquei. Gente, o que eu quero frisar aqui? Eu bati em um ônibus. O meu quadril, o dia que o pastor Renan me viu ali na frente ali, ele falou bem assim, vai, Rominho, você tá bem? Tá. Ele falou, hein, se você tá assim, imagina com o ônibus. Eu falei, caramba, pastor. Eu falei, pastor, mas ó, eu consegui estraçalhar o para-choque, como diz o outro. Mas, gente, é uma brincadeira essa parte. Eu queria dizer para vocês aqui, ó. Eu bati num ônibus. Para mim andar, eu levantar de casa assim, ó. Quando eu vim para a igreja, eu estava ruim, mas ainda só usando a coma. Eu comecei a andar, eu fiquei assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca orei tanto, nunca pedi tanto perdão a Deus. Eu falei, Deus, meu Deus do céu. E Deus foi me chamou e falou assim, meu filho, ainda não há o seu tempo. Ainda não há o seu tempo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho te guardado. Mas ainda você não está onde eu quero que você esteja. E aí, meus irmãos, o que eu estou querendo falar para vocês? Jacó teve um encontro com Deus face a face. E ali, quando ele teve um encontro com Deus face a face, a Bíblia é bem clara, ele fala bem assim, quando ele brigando, aí ele fala assim, não te deixarei ir, se não me abençoares. A minha Bíblia tem até um pontozinho, é um ponto simples, mas isso foi, creio eu, que foi uma exclamação. Jacó, ele demonstrou para Deus e para o anjo que ele era forte. Mas em nenhum momento, enquanto ele era forte, o anjo se dobrou e se rendeu. Porque mais forte que ele é um anjo de Deus. É o Cristo encarnado. É o próprio Deus. Mas quando ele clamou a Deus, quando ele fala assim, quando ele, no versículo 26, da parte B, não te deixarei ir, se me não abençoares. Quando a gente clama, irmão, quando a gente clama, o céu desce. Deus vai nele e encosta no quadril. Aí ele já... Imagina o Jacó andando. Eu ainda fiquei querendo arrastar a perna. Jacó foi um lado do quadril. Então ele meio que... Meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite? Nós temos duas opções. Para que a nossa geração esteja posicionada, para que tenhamos uma geração posicionada, eu posso ficar como Terá, ou eu posso ser como Jacó, tendo encontro todos os dias face a face com Deus. Basta nós decidirmos, basta nós querermos. O Deus de Jacó, de Israel, é o mesmo Deus que o meu, que o seu. O Espírito Santo, o Consolador, está dentro de mim, está dentro de você. Meus irmãos, o propósito de Deus está posto à mesa para nós, irmãos. Basta nós queremos. Se coloca de pé, por favor.